Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de estudos que já está na sua terceira temporada de Moisés a Kardec. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de estudarmos juntos, de aprendermos acerca de conteúdos que fazem todo sentido quando nós estudamos o cristianismo, conhecendo as origens desse povo, de Jesus, que nos ajuda na compreensão dos seus ensinamentos. Então, sem mais delongas, nós vamos convidar os nossos maestros da noite, Jorge Larra, Álvaro Mordecai. Boa noite, gente. Bem-vindos. Boa noite, Larra. Boa noite, Álvaro. Oi, Larra, tá sem som. Olá, uma boa noite para você, Ivana. Boa noite para todos que estão conosco ligados. E Álvaro, Erev Tov, meu amigo. Uma boa noite para todos nós. Olá, uma boa noite, Jorge Larra, Ivana, todos que estão nos acompanhando. Que bom, que bom. Bom, vamos estudar então? Tá bom? Então, tá bom. Nós, na nossa última oportunidade de estudo, ficamos no momento mágico, que é aquele momento no Sinai, onde são entregues os 10 mandamentos para o povo de Israel. E a nossa discussão a partir de agora seria uma discussão voltada especificamente para todas as demais questões que se seguem a esse momento, porque a partir do momento em que nós temos as tábuas da lei com os 10 mandamentos, a gente vai seguir uma série de outros mandamentos. Mas eu queria ouvir você antes, Álvaro, um pouco antes de nós começarmos a discussão em si dos nossos conteúdos da noite de hoje. O que é que você tem a nos contar sobre esse momentinho que acontece após a recepção dos 10 mandamentos? Mas é interessante que a gente vem de um momento transcendencial na história da humanidade. A gente vem de um momento onde a gente fala assim, é uma reunião mediúnica de efeitos físicos, voz direta, fogo, fumaça. O povo, imagina o povo ali naquele momento que transforma a atmosfera psíquica do orbe, transforma o planeta. E um momento, assim, vamos dizer, onde os espíritos, sob a orientação direta do Cristo, estão ali transmitindo esses 10 mandamentos, que a gente já fez a live do ano passado, a última, mas a gente tem aquelas 11 lives sobre os 10 mandamentos. Só recordar que não está aqui nessa série. Quem quiser assistir, volta lá e assiste esses 10. E a gente está nesse momento que é, imagina, conectado com os espíritos. Você virou a página do livro de Êxodo. Parece que a gente toma um choque, porque ele começa falando assim. O primeiro de todos os versículos. E essas são as leis que porás diante deles. Então, esse porás diante deles, ele tem o sentido de que elas vão ser explicadas em diversos níveis e reexplicadas por diversas vezes, para todos aqueles que queiram ter acesso às leis, possam compreender. Mas aí a primeira lei, eu não vou entrar nela ainda, mas só para a gente entender, a primeira lei que vai falar é de escravidão. Ou seja, a gente está no momento mágico. Tá tocando, imagina, estava tocando Imagine, lá do John Lennon. Tava todo mundo de mão dada, cantando, e aí vai começar a falar de leis, empréstimo, vai falar de ferimento corporal, de dano material, de escravidão, empréstimo a juros, honestidade, justiça. Quando a gente descumpre, quando alguém rouba, como que vai ser feito? E qual é o sentido disso? O sentido, a gente estava até agora há pouco em um grupo de amigos e eu comentei rapidamente sobre isso. Eu sempre falo, o entendimento oriental da religião é completamente do nosso entendimento ocidental. Dentro do entendimento oriental, a religião é dentro da doutrina espírita isso vai encaixar perfeitamente. É um código de ética e de moral que você leva para todas as situações da sua vida. Ou seja, a religião, você vive, segundo o entendimento oriental,
em todos os segundos da sua vida. Sem ficar falando, porque no livro dos Espíritos a pergunta tal, não, porque eu li na Bíblia, porque o versículo, sem falar isso. Mas dentro das suas convicções e condutas, você norteia as mais simples ações do seu dia pela sua vivência de religião. A questão é a seguinte, nós quando estudamos doutrina espírita e fala assim, porque a lei de Moisés é composta de duas partes, a lei divina e a lei civil. A lei divina é aquela recebida nos 10 mandamentos, tal. E existe a lei civil que foi recebida para disciplinar o povo daquela época e tal. Então a gente muito estuda essa lei divina, os amados 10 mandamentos, etc., que a gente já fez aí tantos estudos, mas a gente pouco estuda a lei civil. É certo que essa lei civil, ela é uma lei civil e, portanto, ela é transitória do ponto de vista de que existem circunstâncias que vão fazendo com que essa lei se altere. Ela é uma lei voltada para um aspecto temporal, mas, mesmo sendo uma lei de aspecto temporal, ela tem muita sabedoria dentro dela. Então, hoje a gente vai fazer um passeio em várias dessas leis, a gente não vai se deter profundamente em nenhuma delas, porque elas são leis que não têm um desdobramento maior do ponto de vista espiritual. Elas servem mais como reflexão, curiosidade e entendimento da cultura judaica. Mas o nosso objetivo hoje aqui é a gente caminhar um pouco sobre esses conteúdos e poder fazer uma visão mais próxima para o movimento espírita daquilo que constitui essa chamada lei civil, que tanto se fala, mas que, na verdade, acaba nem sempre sendo conhecida de todos nós. Agora eu vou trazer, Lahá, você explica para nós a lei, eu vou trazer alguns pontos sobre a lei, sobre o que essas leis, elas não são lidas literalmente, elas são discutidas depois no Talmud, na Mishnah e posteriormente no Talmud. Então eu não vou trazer, cada uma dessas seria necessária aí umas 30 horas de estudo para ter o que o Talmud fala. Mas eu vou trazer alguns aspectos interessantes. Então, primeiro ponto, escravidão. Aqui a gente vai ter algumas leis sobre escravidão que são bem interessantes. Essa lei de escravidão, ela não vai ser concluída nesses primeiros versículos. Lá na frente a gente vai encontrar alguma outra coisa dentro desses capítulos. Aqui a gente está no capítulo 21, lá no 23 vai ter mais coisa sobre escravidão que se conecta aqui. Mas, primeiro ponto, a gente olha a escravidão no livro há 2000 anos e a gente vê que, por exemplo, Shaul de Jora, Saul é condenado às galeras. Uma pessoa vivia nas galeras se ganhasse o prêmio acumulado da virada da expiação, porque ele ia sofrer muito ali, ele ia ganhar talvez 3, 4, 5, 6 meses de vida. Tem que pegar acumulado, tá? Acumulado, porque talvez ia viver alguns meses, algumas viagens apenas. E ia morrer, não tinha direito. A ausência de direito aos escravos. Livro há 2000 anos. Se a gente olhar a escravidão na América, a gente está falando 200 anos, 2 séculos, a gente vai ver também uma ausência de direitos. Eu vou mais ainda, próximo 80 anos atrás, e eu vou falar de escravidão lá aonde você vai saber, Arbeitsmachtfrei, trabalho faz livre. A escravidão que a gente teve na Europa com todos aqueles, entre a maior parte judeus, nos campos de concentração. Morria-se trabalhando. Ausência de direitos. Aqui, quando está sendo trazida a escravidão pela Torá, aqui no livro de Shemot, no livro de Êxodos, a gente está encontrando uma escravidão que não é eterna. Quantos anos de escravidão uma pessoa pode ter? 6 anos. Depois de 6 anos, a pessoa está livre. Depois de 6 anos, a pessoa está livre. E a gente está garantindo direitos para aqueles que até pouco tempo atrás, na história da humanidade, não tinha direitos. E a escravidão,
ela caiu em desuso no judaísmo, só para a gente ter uma ideia. Há 2.500 anos atrás, os judeus deixaram de ter escravos, porque diz o Talmud que quem adquire um escravo adquiriu um amo para si mesmo. Já que vestimenta, alimentação, essas leis são verdadeiramente como se você estivesse servindo a alguém. E essas obrigações, elas são obrigações cíveis, mas que vêm carregadas de uma moralidade. Então, a gente encontra, lá na frente a gente vai falar, por exemplo, um escravo que foi agredido. Eu posso matar o meu escravo? A gente vai falar lá na frente. Não pode matar. Se você matou, você vai ser julgado por isso. E se você não for condenado pelo tribunal dos homens, você vai ser condenado pela lei divina. E você vai ter que espiar isso. A gente vai falar, não vou adentrar. Se você machucar um escravo, há 2.000, 3.000 anos atrás, a gente está falando. Sabe o que acontece? Você tirou um dente do escravo. Furou um olho. Ele ganha a direta liberdade. E quando é que alguém virava escravo? Então, vamos supor, uma pessoa foi roubar. A gente vai falar lá na frente também, não vou adentrar ao roubo. Foi roubar qualquer coisa numa propriedade. Diz a lei que aquele que foi pego roubando tem que pagar 2 vezes o valor que ele foi roubar. Ele foi roubar R$100, ele tem que pagar 200. Se ele devolveu o bem, ele pagou metade. Vai ter que pagar o dobro agora, a indenização pelo crime que ele cometeu. Se ele não tem dinheiro para pagar, ele vai para um tribunal. O tribunal julga, e se essa for a última hipótese, ele se torna meu escravo. Meu escravo não. Ele é leiloado como escravo, não meu. Ele vai ser escravo de outro, porque eu podia estar com raiva dele. Então ele vai ser escravo de outra pessoa, até o tempo máximo de 6 anos. Por que é que tem que se libertar um escravo dentro do Antigo Testamento? Porque o homem é feito imagem e semelhança de Deus. O povo hebreu tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Você quer ser semelhança de Deus? Dá liberdade àqueles que são escravos, que estiveram na mesma condição. Álvaro. Quer colocar mais uns pontos, Elahá? Quero colocar sim. É o seguinte, o texto que fala sobre isso usa o tempo todo a palavra servo, 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 e não usa a palavra escravo. Qual é a diferença entre servo e escravo? O escravo você compra e você tem poder de vida e morte sobre ele. O servo, você tem poder de vida, de morte, não tem. Então você vê que na época do feudalismo, você tinha o servo da gleba. Ele era servo da gleba, você não podia matar o servo, porque ele era um servo. Eu não estou querendo dourar a pílula, não, dizer assim, não. É preocupante o fato de termos um povo que tinha servos, que comprava pessoas e tal. Mas como o Álvaro fez essa visão aí que a gente chama de epistemológica, ou seja, você voltar no tempo para verificar o sentido das coisas daquela época, você não tinha nenhum tipo de servidão por 6 anos. Então, se você for olhar para o contexto histórico da época, é um progresso. Se for olhar hoje, é um absurdo. Você está comprando pessoas, está vendendo pessoas. Mas aí você tem que ver esse fenômeno lá atrás. E aí as curiosidades são as seguintes. O homem era comprado e vivia como servo 6 anos. Depois de 6 anos, ele tinha que ser alforriado e ganhava a sua liberdade. Se você o tivesse comprado sozinho, eu comprei ele sozinho, e ele casou com uma mulher que era escrava, quando ele saísse, ele sairia sozinho ou acompanhado, se assim fosse conveniente para o seu senhor. Se ele tivesse casado, aí ele levava a esposa com ele. Mas se ele não tivesse entrado sozinho, ele sairia sozinho da casa do seu amo. Então, essa condição dele sair sozinho ou acompanhado ia depender da circunstância dele casado ou não e quem era a mulher, e assim a função do seu senhor dentro de tudo isso. E há um segundo aspecto com relação a servos, que são as mulheres. E as mulheres. Esse era um período bem complicado para elas.
as mulheres elas podiam ser vendidas como servas. Então, você chegava e se agradava de uma jovem, e dizia, ó, eu quero comprar essa aí. Então, comprava a mulher e levava. Diferente dos servos outros que tinham um tempo de 6 anos, elas não seriam. Quando elas eram compradas para ficar na posse do seu senhor. E elas eram compradas, e por que elas ficavam com os seus senhores? Porque elas eram compradas para servirem de esposas. Então não dá para você ter uma esposa 6 anos e dizer, ó, agora você vai, que agora não dá. Então, se você comprava uma mulher como serva, então ela seria para ficar com você e seria para casar, para ser esposa. Se por algum motivo seu filho casasse com uma dessas mulheres, ou seja, você compra uma mulher e seu filho casa com ela então torna-se sua nora e em termos de herança, ela passa a ter os mesmos direitos que suas filhas. Ela vem para a família como ela é serva, mas seu filho casou com ela. Ao casar com ela, ele guindou essa moça à condição de nora. Então, ela, ainda que seja serva, ela passa a ter os direitos que as filhas desse amo teria. Se por algum motivo você não se agradar da mulher que você comprou, que não deu certo, você pode devolvê-la, mas tem que pagar para devolver. Você paga e devolve ela para o antigo proprietário que ela tinha. E uma parte que eu achei bastante curiosa: você não pode vender as mulheres para estrangeiros. Se por algum motivo você precisar vender esta mulher, você não pode vender para outro povo, para que ela não saia debaixo do modelo da lei em que ela está. Bacana, né? É bom? Não é bom, não, é ruim. Mas se você for recuar 3.300 anos, você vai ter a percepção de que dentro da perspectiva social daquela época, não deixava de ser um progresso. E aí volto a dizer, essas leis não são leis divinas. São leis civis e, portanto, adaptadas à realidade do povo e que seriam naturalmente revistas no curso do tempo, como foi visto ao longo do próprio judaísmo, com as análises e as críticas que os próprios rabinos foram dando de interpretação para esses princípios. Até a nossa porção, né, nosso estudo chama-se Mishpatim, que significam leis cíveis, né, julgamentos, leis de julgamento. É bem isso que ela está colocando, são leis civis. Agora, sabe uma curiosidade, Elahá, sobre isso? Por exemplo, quando você casa, é que são conceitos distantes e a gente, né, não está aqui para condenar, porque talvez a gente estava lá encarnado, a gente não sabe se era em qual sexo estava, provavelmente foram em alguns. Mas se a gente for falar marido, se quiser falar, a mulher quiser falar, meu marido em hebraico, até hoje, no hebraico moderno, Ba'ali, meu dono. Linda essa parte. É por conta disso, realmente, dentro da lei de casamento, é um processo como se você tivesse, o próprio casamento é como se você estivesse fazendo a aquisição, vamos dizer. Isso nasce numa antiguidade, a gente não está trazendo isso nos dias de hoje. Eu pensei que era Adona. Não, Baali. Baal, né? Você pode falar Baal, Sheli ou Baali, né? Que é encurta as duas palavras juntas. Que pode ser meu Deus também, né? Deus. Que a mulher samaritana, na mulher samaritana, tiveste 6 maridos, tiveste 6 senhores, 6 deuses, né? Isso. Pode ser deuses com D minúsculo. Deuses com D minúsculo. Né? Deuses com D minúsculo. São ídolos. Então, existe essa composição. E é por isso que, se a pessoa... Existem as obrigações familiares do homem com a mulher, da mulher com o homem. Existem os direitos dentro do Antigo Testamento de ambos. Por isso que fala aqui, ó, o Talmud diz, quando você compra quem é casado vai entender o Talmud agora. Quando você
comprou um escravo, você ganhou um senhor para ti, alguém que você tem que servir. Então, você pode até ser chamado de meu dono, mas a obrigação a gente sabe que no casamento, para o homem dá para entender que quem manda em casa é a mulher, é uma brincadeira. Mas é interessante, né, Elahá? E depois, para onde a gente caminha com essa lei? Vamos ver agora as leis relacionadas à violência, porque... Aqui a gente divide em duas. A morte, primeiro, vamos falar da morte, né? Mas eu queria, antes de entrar, falar o seguinte: vamos ver agora uma das leis de Moisés mais falada. O movimento espírita fala demais nessa lei. Meu Deus, todo mundo fala, não sabe nem onde está, mas fala. É a tal da lei que diz olho por olho, dente por dente e tal. É agora, ela vai aparecer agora no texto de Moisés. Vamos ver então essas leis. Você quer dividir em violência de morte e a outra? Vamos dividir. Já. Eu queria. Versículo 12 do capítulo 21. Aquele que ferir um homem e o matar, certamente será morto. E aqui é legal, que tem duas questões interessantes. Inclusive um escravo, como eu disse. Se você matou um escravo, certamente você será morto. Interpretação número 1. Uma lei bem direta. Você vai ser levado para um mishpat, para um beit din, para um julgamento, e você corre o risco de ser condenado à morte. Lembrando que está escrito lá nos 10 mandamentos, não matarás. E então a lei que condena com a pena de morte não é uma lei que visa condenar efetivamente, matar ninguém. Mas ela serve de advertência para que as pessoas tomem cuidado, para que elas sejam cautelosas para não entrar num risco dela mesma ser condenada à morte. Então, quando alguém seria condenado à morte, essa pessoa podia arrepender, ela já não seria, se ela falasse, eu me arrependo, chegou na hora de morrer, falou, eu me arrependo, ela já não seria mais morta. Então, diz o Talmud que um tribunal que condenasse uma pessoa, uma única pessoa à morte em 70 anos, nesses 70 anos, essa única pessoa, esse tribunal completo seria considerado sanguinário. Ponto número 1, a pessoa ia para um julgamento. Ponto número 2, que é o mais importante aqui do nosso ponto de vista. Jesus falou assim, em Baim, a tua que lançarem mão a espada pela espada morrerão. Aquele com ferro será ferido. É a mesma coisa. Se você matou, você vai morrer. É o que está dizendo aqui. Você vai ter que passar por esse processo e uma expiação. Todo mundo vai perguntar assim, tá bom, então se eu fui lá e matei uma pessoa afogada, e depois eu fui lá e matei outra pessoa com a espada, como que eu posso ter duas mortes? Como que eu vou morrer afogado, primeiro, para passar pelo mesmo processo, e como que depois eu vou morrer se eu só em uma vida? Bom, aí a gente entendeu a encarnação. O processo da lei da justiça divina pela encarnação. Então, a gente sabe que não é literal, mas é o processo espiritual que está trazendo a condição da expiação. E se você matou alguém por acidente, eu fui lá e matei, estava cortando uma árvore com machado, o machado quebrou, Talmud traz esse exemplo, e ele voa e bate na cabeça de alguém e mata a pessoa. O que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, você não teve a intenção de matar. Esse assassinato, ele tem que ser premeditado e ele precisa de ter sido advertido por duas testemunhas. Duas testemunhas são duas pessoas tementes a Deus aqui. Precisam te advertir, e você querer prosseguir para a condenação. Nesse caso, lá no livro de Números e depois Deuteronômios, vai aparecer as cidades refúgio. Se na época alguém matasse sem querer, poxa, ia ficar andando na rua, a dimensão é outra. A gente está falando de uma cidade que nem São Paulo, Porto Velho, Curitiba, Rio de Janeiro, tem milhões de pessoas.
Agora você está falando uma aldeia de 200 pessoas? Seria uma dor muito grande, talvez, para os familiares saber, puxa, olha, eles saíram para cortar a lenha e o machado quebrou. Por que ele não tomou cuidado e cortou a madeira de outro jeito? Então, essa pessoa que matou acidentalmente tinha que sair, ir lá para uma cidade refúgio, e nessa cidade refúgio ela ia viver em liberdade. Por quê? Porque ela não teve a intenção. Mas a partir de saber que você vai para uma cidade refúgio, você vai começar a pensar nas consequências que um acidente pode tomar na sua vida. Então, aqui, só para a gente entender, tem uma série de aspectos importantes nessa lei. E só para trazer uma historinha que fica legal, Hilelo, conta o Talmud, Hilelo, o avô de Gamaliel, apontado lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi lá fazendo uma série maravilhosa, conta a história que ele estava na beira de um lago e ele vê um crânio flutuando. E ele fala assim, diante dos seus discípulos, por que afogaste, foste afogado, e aqueles que te afogaram serão também afogados. Então, não é a literalidade, mas é o conceito espiritual de que se você cometeu um delito, você deve à lei divina e você precisa de arrependimento, expiação e reparação. Algumas vezes a gente vê exemplos no livro Céu e Inferno, em diversos pontos da literatura espírita, pode acontecer de se ter uma expiação em outra encarnação, ou até mesmo no mesmo sentido da morte. Quer comentar, Ela? Não, só uma observação sobre essa fala de Hillel, né? Então, isso deixa bem claro que ele era reencarnacionista, né? Sim. Tem como fugir dessa. Mas eu queria destacar aqui dentro da violência o seguinte. Olha o versículo. Se alguém matou outra pessoa, morrerá. Aí olha o seguinte. Se alguém feriu, eu disse feriu. Se alguém feriu seu pai ou sua mãe, morrerá. Deu para ver a diferença? Pai e mãe não precisa matar, basta que fira. O filho feriu o pai, o filho feriu a mãe, ele é, então, réu de morte no tribunal. E é legal, Elahá, que aqui tem outra pergunta. Tá bom, se eu ferir o meu pai, eu tenho que... A gente fala em hebraico quando está estudando lá no Talmud, a gente está no meio da discussão. Fala isso. Se alguém faz Halila, significa Deus me livre disso. Se alguém ferir um pai, vai ser condenado à morte, careta. Morte aqui, mais uma vez, você vai para um julgamento, mas o sentido é espiritual. Então, se alguém ferir um pai, Halila, esse vai ser condenado à morte. Mas e se a pessoa ferir o pai e a mãe? Não dá para ser condenado à morte 2 vezes. Então, o castigo é metade. Mais uma vez, reencarnação. Mais uma vez. Só a reencarnação, para explicar. Os judeus dizem, falem de Deus me livre, né? Deus me livre. E tem algumas regiões do Brasil que dizem assim, aí o cara quebrou essa mão aqui, lá nele. Quebrou isso aqui, lá nele. Então, amassou isso daqui, lá nele. Então, a mesma coisa. Então, essa parte aí sobre a punição da morte, ela é bem interessante, porque se houve uma briga, não houve morte, mas houve briga, então você vai observar a consequência da briga. E você vai ter que indenizar a pessoa que você machucou, se ela não conseguir mais trabalhar, pelo tempo em que ela ficou impossibilitada de trabalhar. Você passa a ter que bancar o outro em função do machucamento que você produziu nele. Então, isso também está na lei de Moisés. Eu queria até ler esses versículos. Oi? Posso ler? Posso até ler esses versículos? Eu vou dividir em dois blocos, tá? Quem estiver estudando, eu sei que tem algumas pessoas que acompanham, 21, 18 e 19. E quando brigarem homens e ferir um homem a seu próximo, com pedra,
com punho, e este não morrer, e ficar de cama, ou seja, ficar adoentado, se ele se levantar e andar na rua com a sua própria força, se ele tiver força para depois para andar, será livre aquele que o feriu. Somente lhe dará o dinheiro pelo tempo que perdeu e pelo custo da sua cura. Ou seja, olha lá. Bacana, né? O custo da cura e o dinheiro que ele perdeu, tá certo. O tempo que ele perdeu. Então, pô, fui lá, Elahá. Vamos supor, eu fiz uma explicação aqui, a gente tá junto. Vamos supor que a gente tá junto. Fiz uma explicação, não, você fez. Eu não gostei, aí eu chego lá e te machuco. Te dou... Razi Khalila. Lá nele. Lá nele. Deus nos livre, né? Mas vamos supor, é uma hipótese muito... Só para a gente estudar, né? Não dá nem de falar o mal, porque... cortei o braço. O que eu tenho que fazer? Você tem que vir e cortar o meu braço? Não. Eu tenho que te indenizar pelo prejuízo no seu trabalho, pelo tempo de recuperação, e você foi lá, gastou com os melhores médicos para recuperar, para colocar, ficar tudo bem, ficar perfeito de novo. Então eu tenho que te indenizar por isso. Aí é por isso que eu quero, então, colocar a sequência. Porque esse foi o 21, 18 e 19. 21, 23. E se houver desastre de morte, darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E quando ferir um olho de um escravo ou uma escrava, aqui a ideia é um escravo everivri, um escravo judeu e um escravo judeu, um cananeu, por exemplo, e danificar, deixará ele em liberdade por causa do seu olho. E se for o dente do escravo ou da escrava, dará liberdade a ele pelo seu dente. Então vamos lá. Eu já expliquei o Elahá, já foi testemunho umas 83 vezes só. Esse dará olho por olho e dente por dente, que é extremamente mal interpretado. Extremamente mal interpretado. O Elahá já explicou 626 vezes e eu 83. É porque ele já faz palestra há mais tempo. Mas dentro do Antigo Testamento, aqui, dentro da lei judaica, se alguém feriu o olho, no versículo anterior, 2 versículos antes, está falando, olha, machucou e não causou morte, indenização. Eu já expliquei algumas vezes, já em outras lives, que o propósito de dar a olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, é o propósito da indenização. Aqui a gente divide, até o Elahá, ele acho que comentou alguns. A gente divide em 5 níveis. Causou um ferimento, fui lá, tivemos uma briga, as 2 pessoas tiveram briga, uma causou ferimento físico. O que foi ferido recebe indenização. Se esse ferimento foi forte, aí é o segundo nível, tsar. O primeiro é nezek. Tsar, esse segundo nível, se a dor foi muito forte, ficou doendo, mas muito. É outro nível de agressão, ou seja, a indenização é superior. Causou despesas médicas, nível 3, ripui. Você vai ter que pagar as despesas. 4º nível, shevet. Você causou abstenção de trabalho. Ficou 6 meses, ele usava o braço para cortar lenha. Ele ficou 6 meses sem ter força para cortar, com o braço paralisado. Então, você tem que pagar pelo sustento da família dele por esses 6 meses. E o 5º, esse 5º é interessante. Humilhação. Se você causou humilhação a outra pessoa pública, você também está obrigado, isso é considerado um ferimento aqui na lei judaica, é considerado um ferimento, e esse ferimento deve ser ressarcido. E o Talmud vai dizer que quando alguém fica envergonhado, a pessoa fica vermelha. Não fica toda vermelha, assim, sobe o sangue todo? E isso é comparado para aquele que humilhou ao derramamento de sangue. Então é comparado a você ter causado um prejuízo tão grande,
que isso pode trazer consequências futuras, num caso de humilhação pública. Então, isso também é considerado aqui, dentro dessa lei, que o Talmud ainda diz, não deveria ser chamada de lei de talião, porque o que a Torá traz é diferente do que foi trazido lá por Hammurabi, No Código de Hammurabi. no Código de Hammurabi. Então, 1700 anos antes de Cristo. Então, aqui, a gente está entendendo que existe uma diferença. E o propósito de olho por olho, dente por dente, nunca foi. O Elahá sempre usa esse exemplo, né, Elahá? Não tem nenhum... Paradoxo do caolho. Paradoxo do caolho. Existe um problema insolúvel. Esse problema ele não tem solução há milênios. Uma pessoa furou o olho de um caolho. O que você faz com ela? Ela furou um olho, eu era caolho, o cara furou um olho meu e furar um olho dele. Não, mas não é justo. Porque ele ficou completamente cego, você ainda vai ter um. Então, para ser justo, tem que furar os 2 olhos de quem furou o olho dele. Então, fura os 2 olhos do outro. Mas também não é justo, porque ele só furou um. E você vai furar os 2, não tem solução. Chama-se paradoxo do caolho da lei mosaica. Por quê? Porque isso não é para ser aplicado de maneira literal. Os próprios rabinos, quando falam, dizem assim, pagará olho por olho, mas não manda que você vá lá e arranque o olho do outro. Na verdade, a lei cumprirá isso. E aí você vê que a gente não precisa, como diz Gesiel, levantar o braço vingador. Porque quando você levanta o braço vingador, você se inscreve e se emaranha na lei. A lei tem seu próprio mecanismo, não precisa. Deixa que a lei age. Mas vai demorar. Melhor que demore do que você meter sua mão e se enrolar na lei. Deixa. A lei ela vai ser justa, vai colocar as coisas no devido lugar. Mas vamos para frente, Álvaro, senão a gente não vê as outras leis. Vamos. Eu queria falar sobre as leis. Oi. Só um detalhezinho, só para a gente entender. Só para explicar essa... O meu pai, ele era cirurgião, ele é médico, cirurgião. Então, eu lembro uma vez ele fez um seguro de mão. Ele fez um seguro da mão. Imagina, eu machuco o Neymar e eu machuco o pé do Neymar. Quanto vale o pé do Neymar? Entende? Hoje isso é mensurável. Você tem seguro para pé. Você tem seguro para mão. Então, olha que interessante. Você consegue mensurar o quanto vale aquilo que você usa para produzir. Então, aqui o que a Torá... Quanto de dinheiro está escondido atrás do meu recurso, né? Foi só um comentário para ver como isso é antigo, mas ao mesmo tempo é moderno e hoje já é monetizável, né? Esse entendimento. Vamos seguir. Vou falar sobre as leis dos animais rapidinho, porque eu já até falei isso outras vezes, mas é porque eu quero pinçar um pedacinho dentro dela. Aqui diz o seguinte, se o boi chifrar uma pessoa e a pessoa não morrer, o que é que a gente faz? Mata o boi. Se o boi era acostumado a chifrar pessoas, já era conhecido e chifrou alguém e matou essa pessoa, aí você mata o boi e mata o dono do boi também, para o cara ficar esperto e não deixar o boi chifrador solto. Agora, o que é interessante que eu quero destacar. Se o boi chifra e mata um servo, olha lá, o boi chifrou e matou um servo. O que você faz? Bom, aí nesse caso, o dono do boi vai perder o boi vai ser morto. Mas você vai ter que indenizar o dono do servo, que perdeu o servo. Agora, pasmem, qual é o preço a ser pago? 30 moedas de prata. O preço que Jesus foi vendido por Judas. Jesus foi trocado pelo preço de um escravo. Então sempre se fala, quanto foi muito dinheiro? O preço de um escravo. Então ele foi vendido para os sacerdotes pelo preço de um escravo. Bom, vamos para frente. Se o boi chifra
e mata, o boi chifrou e matou o outro animal, aí o que é que você faz? O animal é vendido e o dinheiro é repartido entre os dois, entre o que perdeu o boi e o que perdeu o animal também machucado. Agora, se o boi chifrava e era acostumado a chifrar e matou outros animais, aí o boi vai ser morto e vai ter que ser pago boi por boi àquele que perdeu seus animais. Agora, isso aí só queria comentar uma frase. Por que que se o boi já era acostumado, existe culpa? Porque aí houve falta de cuidado do proprietário. Falta de zelo. Então, agora, uns mandamentos que eu acho bem interessantes. Você até já comentou um pouco, mas eu vou agora aproveitar para comentar que são os sobre furto. É bem legal a lógica. A lógica é assim, ó. Se você roubar um boi, você roubou um boi, e você ainda não vendeu esse boi, você apenas roubou e está com o boi com você, você paga 2 bois por cada boi. Ok? Eu roubei um, fui pego com a minha carga, vai pagar o dobro do boi. Mas se eu já tiver vendido esse boi ou matado o boi, eu não pago 2, eu pago 5. Então tem 2 penas. Uma pena para roubar e uma pena para roubar e passar em frente, culminar com o roubo. Se for ovelha, se eu roubei a ovelha e segurei a ovelha, pago 2 ovelhas por cada ovelha. Mas se eu tiver matado a ovelha ou passado a ovelha para frente, pago 4 ovelhas. Ué, eram 5 bois? Eram 5 bois. Mas para a ovelha, só paga 4. E aí, aquela parte que o Álvaro comentou. Se o ladrão for pego com um recurso e ele não tiver dinheiro para pagar o dobro, porque ele roubou porque ele não tinha. O cara roubou o boi para poder ter um boi. E aí você pegou o ladrão, disse, você vai pagar 2 bois, mas eu roubei porque eu não tinha. Eu não tenho outro. Então, vamos vender ele como escravo. Então, você tem que devolver 2 vezes. Se você não tiver dinheiro, você vai ser vendido como escravo para pagar o furto que você fez. Se você, por exemplo, deixou seu gado pastar no pasto do vizinho e o seu boi comeu uma parte do pasto que não era seu, agora vai pegar a mesma área do seu melhor pasto e vai ser dado para que o vizinho coloque o gado dele para comer na sua melhor parte, ou você ter querido bancar o esperto na terra do companheiro. Negócio fraudulento paga o dobro. Enganou, vendeu enganado, paga 2 vezes aquilo que fez. E só para terminar essa parte do roubo, se você encontrar um ladrão roubando você durante a noite e por algum motivo você ferir o ladrão e até matá-lo, não há culpa. Mas se for de dia e você ferir o ladrão de dia roubando, você será culpado de sangue, tal como os demais delitos. Ele paga pelo que ele fez. Roubou, vai pagar o dobro. Tudo aquilo referente ao furto, mas você, na agressão que faz, se torna réu de sangue. Eu queria comentar 2 coisas. Nessa questão de, por exemplo, você tá com seu gado e ele vai e pasta no pasto de outro ou na vinha do outro. Ou você na vinha do outro. Eu morava no interior, Elahá, eu já colhi na vinha do vizinho. Eu não sei porque, quando eu era criança, tinha manga no meu quintal e tinha manga no quintal do vizinho. Eu queria comer na árvore do vizinho. Segundo a Torá, aqui, você não pode jamais, o Talmud vai dizer, que você não pode tirar proveito sob o prejuízo de um terceiro. Não se fecha os olhos para aquilo que é correto, mesmo quando você é beneficiado. O Talmud, ele fala que ele é bem assim, vamos colocar, severo na condenação de que, por momento algum, você pode tirar proveito do que é de um terceiro. A não ser que o vizinho fala, não, pode pegar as mangas aqui do meu quintal. Acho que o vizinho me via pegando lá e não falava. Não pode. Não pode se beneficiar de jeito nenhum, não pode. Não pode, de jeito nenhum. Agora, sobre o roubo. Por que está escrito assim, se for de dia e se for de noite? Então tá lá,
Se a pessoa está na casa dela, entra um ladrão de noite, ele mata o ladrão, agride o ladrão e mata, ele está absolvido. O Talmud vai explicar que existe dentro do judaísmo a legítima defesa. Se a sua vida está em risco, você pode, o professor Celestino até falou disso na nossa última live, que o mandamento não matarás, na verdade, não cometerás assassinato. Então, segundo aqui o judaísmo, nós estamos falando, segundo essas leis no judaísmo, se alguém pulou na sua casa de noite, você não tem como saber a intenção, você não tem como saber se ele está armado, você não tem como saber fazendo. Pode ser que ele pulou no seu campo para roubar a sua ovelha que está no quintal, mas também pode ser que ele está passando pelo campo para chegar até você. Então o Talmud fala, por isso essa pessoa que matou, ele matou em legítima defesa. Mas se for de dia, você consegue analisar a intenção daquele que entrou à sua propriedade. Então, se ele está roubando e você matar ele, você vai ser condenado por um crime. Agora, diz o Talmud que se a pessoa entrou de dia para matar, e o proprietário agiu em legítima defesa, ele vai estar inocentado desse crime. Então, é legal, né, Elahá? Os exemplos são... Ó, eu volto a dizer a todos que estão nos assistindo que o objetivo é só dar conhecimento. Nós não estamos defendendo a legitimidade disso, mas tirando a sabedoria que se esconde em cada um desses princípios. Então, eu queria, já que a gente está quase no finalzinho das nossas discussões, eu queria falar dos versículos finais, dos mandamentos finais, que eu enxergo como sendo mandamentos cheios de misericórdia. Porque falou-se muita coisa assim de cobra, fez, vai pagar e tal. Agora, nós vamos assistir uma série de mandamentos de deveres. E a gente vai ver o quanto existe de misericórdia nessa lei e como existe um olhar doce sobre todas essas coisas que a gente está comentando. Na mesma sequência que a gente está falando de escravo, de servo, disso, daquilo, de compra, de vende, de machucou, furou olho, o capítulo termina com algumas reflexões que, para cristãos, os cristãos que dizem, nossa, mas o judaísmo tem muitos mandamentos muito duros. É verdade, tem. Mas o que dizer desses que eu vou ler agora? Primeiro, o estrangeiro tu não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste nas terras do Egito. Judeu nenhum pode maltratar nenhum estrangeiro, porque ele tem que se enxergar naquele que é estrangeiro, porque ele também peregrinou pelas terras dos outros e por isso deve respeitar todas as pessoas de outras nacionalidades que cruzem o seu caminho. Segundo mandamento dessa ordem, nenhuma viúva e nenhum órfão afligireis. Proteção a órfãos e viúvas. Isso vai aparecer muitas vezes no texto bíblico. A religião verdadeira e imaculada é essa, diz Tiago, consolar órfãos e viúvas e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tá onde isso? Foi que Tiago tirou lindo no Novo Testamento. Moisés, a nenhuma viúva e a nenhum órfão afligireis. E a gente aflige a viúva quando se aproveita da fragilidade dela e compra a casa dela por um preço bem baratinho. Porque quando ela perde o marido, ela fica meio desorientada, ela vende tudo pelo preço muito baixo. Cuidado com essas compras chamadas de galinha morta, porque infringe o mandamento de não afligir viúvas e órfãos. E nessa hora aflige os dois de uma vez, porque aflige a viúva e o órfão também. E se a gente faz isso, esse clamor vai subir até Deus, que vai, então, segundo diz o texto, punir aquele que fizer isso. Vai acender a ira de Deus. E eu vos matarei com a espada, o mesmo termo que é usado na moral estranha, mais uma vez, né? Se você fizer isso, isso acenderá a minha ira, e eu vos matarei com espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas,
E os A lei vossos de causa e filhos efeito, ficarão né? órfãos. Você não quer ofender a viúva e o órfão? Você não está querendo tirar vantagem para você da situação do outro? Então eu levarei você. E a tua mulher vai ficar viúva, e o teu filho ficará órfão, e quem sabe outro não venha explorar a mulher que hoje você quer proteger, nem os filhos que você protege. Então, assim, o mandamento traz uma ameaça do Criador, no sentido de dizer, não faz, porque senão ali vai cair contra ti. A espada da justiça, no caso, né, da lei, vai cair contra você. Fica esperto. Na sequência, diz ele, olha isso aqui que a gente ouve muito e não sabe de onde vem. Se emprestares dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás como ele, como um usurário, e não lhe imporeis usura. Eita, isso nessa tradução diz assim, mas é a cobrar juros. A usura no sentido de, olha, eu te emprestei 1.000 e quero pedir 2.000 pelo dinheiro que eu te emprestei. Isso está previsto como sendo um mandamento que a gente deve fugir disso. A cobrar juros extorsivos, né? A usura em cima de alguém. Na sequência Isso é bem Oi? praticado, viu, Elahá? Isso é uma coisa que a gente chama gemar. Isso é praticado, é proibido cobrar juros de judeu. É interessante, até às vezes em alguns bancos de judeus, tem banco, por exemplo, que você fala assim, não, eu não empresto dinheiro. Eu posso pegar uma participação do seu negócio para judeus, né? Deus faz com judeu. Isso é bem vigente. Eu compro uma parte do seu negócio, mas eu não te empresto dinheiro, porque eu não tenho como cobrar juros, não posso. E esse próximo eu acho fantástico, que fala sobre a maledicência. Que ele fala, não dê ouvidos à maledicência e não acompanhe o mal para servir de testemunho. O Talmud vai dizer, o Lachonará, a maledicência, fere a 3 pessoas ao mesmo tempo. A 3 pessoas, a qual se fala, aquele que fala e aquele que ouve. Então é uma das poucas vezes que a gente consegue fazer mal 3 vezes seguida em um único ato. Então, isso vai ser também bem forte, bem forte. E um que você não sei se você separou, que está no final, sobre o inimigo. Tem que se vingar do inimigo, está escrito lá no Antigo Testamento. Não está escrito. Está até escrito assim, olha, se você viu o asno do seu burro, do seu inimigo, o animal do seu inimigo, com a carga muito pesada e ele caiu, você tem que ajudar a descarregar aquela carga para o animal se levantar. Ele traz uma série de questões aqui sobre por exemplo, você encontrou o boi, o asno, o cavalo, qualquer coisa do seu inimigo. Eu vou deixar para lá, porque, eu não vou dar um exemplo. Não gosto do Plone, não gosto do fulano, então já que eu não gosto do Plone, então deixa para lá esse cavalo dele, que assim eu estou me vingando. Não pode. Você tem que pegar o cavalo e levar de volta. O cavalo não tem nada a ver com a coisa. Não tem nada a ver com a sua briga. E só para a gente encerrar, eu queria puxar um que tem aqui. Esse último é maravilhoso, eu também quero falar dele. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. É daí que vem um princípio que a gente vai encontrar lá na carta de Paulo, que diz que a gente tem que orar pelos nossos governantes. Vocês podem ver que as igrejas protestantes, elas têm muito a ideia de você orar pelo governante, porque se você tem um governante, foi Deus que estabeleceu esse governante. Está na carta de Paulo, mas Paulo foi buscar isso onde? Aqui, quando ele diz, dentro das leis de Moisés, que não amaldiçoarás a Deus, e o príncipe dentre o teu povo tu não maldirás. Então, a gente não pode maldizer os governantes que tem, porque quando eu maldigo o governante, eu estou amaldiçoando a Deus, que foi ele que instituiu esse rapaz, essa pessoa, para o comando de todos nós. Bacana, eu quero colocar aqui mais um sobre os juízes,
que tá, Tá é o bom. 23:6, 23:8. Não perverterás o julgamento do teu indigente em sua causa. Então, o Talmud vai explicar. Você, quando está diante de um litígio, de uma briga, você não pode ser mais áspero ou mais severo no modo de falar com um ou com outro. Você tem que falar igual. Se você for falar com severidade como juiz, você tem que falar com severidade para os dois lados. Você não pode deixar um sentado e outro em pé. Você não pode discriminar por diferença de religião. Se um é judeu, o outro não é judeu, está escrito aqui que você não pode ter diferença. Você precisa de ser justo naquele momento. Se um é rico, o outro é pobre, você não pode ter diferença. Se um é inteligente, o outro não tem instrução nenhuma, não tem, às vezes, inteligência nem instrução, você não pode desfavorecer ou favorecer ninguém. Agora, olha o que o Talmud fala, Elahá. Olha como isso é diferente, totalmente diferente da lógica do direito que a gente tem no Brasil. O Talmud fala assim, que é da natureza humana se compadecer dos fracos. Então, se você tiver um rico e um fraco, você não pode favorecer o fraco pela sua situação, porque você estaria sendo injusto com o rico. Então, olha só, se você... Sim. Então, por exemplo, um tem muito dinheiro, o outro está pobrezinho. Chegou lá e falou, olha, tem um litígio. Ele me roubou. Então fala, não, então eu vou aproveitar que já que ele é muito rico, então eu vou passar bens do rico pro pobre, porque o coitado é pobre e pro rico não vai fazer falta. Porque ele tem tanto. Não pode, olha só isso. Você precisa de tomar cuidado até para não se compadecer daquele que parece estar na situação mais frágil. Porque o sentido da justiça é realmente você analisar os fatos totais. Então, Isso vai ser detalhado lá em Levítico 19. Levítico 19, ele vai falar exatamente isso. No julgamento, não ser condescendente com o fraco e não ser severo com o rico. E vai terminar essa discussão com amar ao próximo como a ti mesmo. Lá na sequência dos versículos do capítulo 19 de Levítico. Aí e para volta essa terminar, discussão. por último, não subornes e não tome suborno, porque o suborno cega os olhos e torce a palavra dos justos. E aqui a gente vai ver, por último, que tem um comentário que quando o povo de Israel estava lá no Monte Sinai, disse, nascer venishma, faremos e ouviremos. Aquilo que Deus disse no Sinai, que eu estou falando dos mishpatim, dos julgamentos, foi dito entre um versículo que volta no tempo e fala, o povo disse, faremos e ouviremos. A vontade de Deus deve acatar o nosso coração. A gente não está falando de fé não raciocinada, mas a gente está falando de uma fé onde a gente confia na providência divina em todos os momentos e entende que as leis são perfeitas e que tudo tem o seu propósito. E como a gente viu aqui, tem muita coisa que não dá para a gente resolver em uma encarnação e que a gente precisa esperar a misericórdia divina. E, no mais, Elahá, eu acho que é fantástico, é um fantástico avanço para a humanidade, mesmo que muitas dessas leis hoje precisam ser reavaliadas, mas para aquele momento é um código civil que tem muitos aspectos que estão em pauta, em uso até os dias de hoje, porque são códigos que visam estabelecer equilíbrio na sociedade. A religiosidade é um propósito a ser vivido na convivência com o próximo. É isso que está querendo dizer a Torá.